Olá, alunos preparandos, tudo bem? Aqui é a professora Thalita, de Língua Portuguesa, para mais uma aula do nosso curso. Espero que estejam todos se cuidando, todos bem. Em breve nós nos veremos, ok? E o tema da nossa aula de hoje são sinais de pontuação e o emprego deles na escrita. Oriento que vocês prestem bastante atenção, porque esse é um tema que normalmente cai nos concursos, um pouco com ênfase no uso da vírgula, mas é importante que a gente domine o uso dos sinais de pontuação para que o nosso texto seja fluido, para que as nossas ideias não tenham problemas de ambiguidade e que a gente consiga sempre passar a nossa mensagem com coesão e com coerência. Então, bons estudos e boa aula a todos. Os sinais de pontuação, eles representam recursos atribuídos à escrita. E para que eles servem? Quais seriam as funções dos sinais de pontuação? No geral, eles representam as pausas na fala, no caso do ponto, da vírgula e do ponto e vírgula, ou também as marcações de entonação, ou seja, a ênfase que a gente vai dar em determinada palavra ou expressão, no caso do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além dessa pausa na fala e essa entonação que haveria na voz no momento da comunicação, os sinais de pontuação, eles conseguem reproduzir na escrita um pouco das nossas emoções, nossas intenções e os anseios, ok? Para avaliarmos um pouquinho a importância dos sinais de pontuação, eu peço que vocês analisem essa imagem um pouquinho engraçada, acho que vocês vão gostar. Observem aí. Né, alunos? Deu para perceber o quanto uma vírgula faz falta. E esse é só um exemplo divertido para ilustrar como os sinais de pontuação são fundamentais para a construção do nosso texto e principalmente para a compreensão por parte dos nossos interlocutores. Aqui a gente tem mais um exemplo sobre a vírgula. Observem aqui, né, esse texto tirado desse Instagram muito interessante, o Português do Zero. A vírgula pode mudar uma opinião. O simples deslocamento da vírgula na frase "não queremos saber" faz com que a gente tenha ora uma afirmação positiva e ora uma afirmação negativa. Na matemática, uma vírgula pode sumir com seu dinheiro. Em alguns casos, a vírgula pode ser a solução de um problema. Observem aí esse exemplo. Vamos perder nada, foi resolvido. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo otimista e um nada otimista, reforçados pelo uso da vírgula. A vírgula é um dos sinais de pontuação mais abordados no concurso. E para isso, eu deixei um material especial para vocês no Drive. Tem um material todo sobre o uso da vírgula e exercícios sobre os usos dos sinais de pontuação. Então, ao final da nossa aula, acessem lá o Drive para ter acesso aos materiais. E agora vamos aos usos da vírgula. A vírgula é usada para separar termos que possuem a mesma função sintática na oração. Observem aí o exemplo. O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Nesse exemplo da oração, a vírgula serviu para separar os verbos. Ela é também usada para isolar o vocativo. Exemplo, então minha cara, não há mais o que se dizer. Nesse caso, ela isolou esse vocativo minha cara. Ela também pode servir para isolar o aposto. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Então, nós temos aí o aposto isolado por vírgulas, ex-integrante da comissão. Ela é usada ainda para isolar termos antecipados, que podem ser os complementos ou os adjuntos. Observem aí esse exemplo. Uma vontade indescritível de beber água, eu senti quando olhei para aquele copo suado. Então, essa primeira oração é o complemento verbal que foi antecipado com o auxílio do deslocamento da vírgula. No segundo exemplo, nós temos a antecipação do adjunto adverbial naquele momento. Observem a frase. Nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Ela é usada ainda para separar expressões explicativas, conjunções e conectivos como isto é, ou seja, por exemplo, além disso.
pois, porém, mas, no entanto, assim. Então, fiquem atentos que quando vocês utilizarem esses conectivos na redação, é sempre importante que após eles seja aplicada a vírgula. Temos aí o exemplo: preparou-se para ir ao shopping, porém estava sem dinheiro. Usamos a vírgula ainda para separar os nomes dos locais de datas. Então, temos aí Brasília, 30 de janeiro de 2009. E ela também é usada para isolar as orações adjetivas explicativas. Temos aí o exemplo: o filme que você indicou para mim é muito mais do que esperava. Então, essa oração adjetiva explicativa que você indicou para mim precisa vir entre vírgulas. Ponto final é usado sempre ao final das frases para indicar uma pausa total. Exemplo: não quero dizer nada. É usado também em abreviaturas como senhor, senhora, antes de Cristo, limitada. O ponto de interrogação é utilizado quando nós precisamos formular perguntas diretas, como, por exemplo, você quer ir conosco ao cinema? Pode ser usado ainda também para indicar surpresa, expressar indignação ou até mesmo uma atitude de expectativa diante de uma determinada situação, como, por exemplo, o quê? Não acredito que você tenha feito isso. O ponto de exclamação pode ser usado nas seguintes circunstâncias: depois de frases que expressem sentimentos distintos, como, por exemplo, entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. Exemplos: iremos viajar. Por favor, não me deixe aqui. Seja rápido. Em cada uma dessas frases nós temos um diferente sentimento sendo expresso com auxílio do ponto de exclamação. Ele é usado também depois dos vocativos e algumas interjeições, como, por exemplo, ui, que susto você me deu. E ainda naquelas frases que exprimem desejo. Ó Deus, ajude-me. É um exemplo. Algumas observações sobre o ponto de exclamação. Quando a intenção comunicativa expressar ao mesmo tempo questionamento e admiração, ou até mesmo questionamento e surpresa, o uso dos pontos de interrogação e exclamação de maneira simultânea é permitido. Observe um exemplo: o que eu posso fazer agora? E também, quando se deseja intensificar ainda mais a admiração ou qualquer outro sentimento, como surpresa, alegria, não há problema em repetir o ponto de exclamação ou mesmo de interrogação. Exemplo: não! Gritou a mãe desesperada ao ver o filho em perigo. Observem aí que foram usados 3 pontos de exclamação para reforçar essa ênfase que seria perceptível em uma situação de fala, mas na escrita é através desse uso de mais de um sinal do ponto de exclamação que a gente consegue realçar essa ênfase na palavra não. Ponto e vírgula, ele é usado para separar itens enumerados. Temos aí o exemplo: a matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria, financeira. E também pode ser usado para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Observem um exemplo: ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama, queria ficar sozinho com o seu cão. Então, nesse período, nós temos diversas orações e, como elas já se encontravam separadas por vírgula, foi utilizado o ponto e vírgula para reforçar essa separação. 2 pontos são utilizados quando vamos fazer uma citação ou introduzir uma fala. Exemplo: ele respondeu, não, muito obrigada. Podemos utilizar 2 pontos ainda quando queremos indicar uma enumeração. Quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas, não responda à professora. Então, nesse caso, após os 2 pontos, nós tivemos aí a enumeração desses 3 conselhos.
Aspas, elas são usadas para indicar a citação de alguém e é muito importante na redação, quando nós formos fazer uma citação direta, que nós utilizemos as aspas para evitar que aquela citação seja considerado plágio. Temos aí o exemplo retirado da revista Carta Capital. Também podemos utilizar as aspas quando formos utilizar expressões estrangeiras, quando se tratar de algum neologismo ou mesmo de uma gíria. Exemplo, nada pode com a propaganda de outdoor. Até mesmo se a gente precisar escrever na nossa redação uma palavra com a ortografia de maneira equivocada para reforçar alguma ideia, é importante que essa palavra grafada de maneira equivocada venha entre aspas, que é para mostrar ao seu corretor da redação que há um propósito comunicativo ali naquele uso. Você não pode deixar de explicar essa utilização da aspas no seu texto, ok? As reticências, elas são usadas para indicar a supressão de um trecho, ou seja, quando algo vai ser omitido e vai ficar a cargo do leitor gerar aquela interpretação. Usadas também para dar ideia de interrupção, suspensão do pensamento ou dar uma ideia de continuidade ao que se estava falando. Temos aí exemplo, e então vem um sentimento de alegria, paz, felicidade, e aí esse sentimento vai ser completado pelo leitor, ou seja, é a interpretação do leitor que vai fazer esse sentimento ser completado, essa ideia sobre esse sentimento ser concluída. Os parênteses, eles podem ser usados quando queremos explicar melhor algo que foi dito, ou até mesmo para fazer uma indicação simples. Temos aí dois exemplos. Os artigos sofrem flexão em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Nesse primeiro exemplo, a gente fez o quê? Uma explicação melhor sobre os tipos de flexão. E o segundo exemplo, ele insistiu, mas ninguém acreditou, que foi considerado o melhor aluno da escola. Aqui, esse uso dos parênteses serviu muito mais para fazer uma explicação ou uma indicação de uma opinião sobre algo mencionado. O travessão, ele é utilizado para indicar a mudança de um interlocutor em um diálogo, então a gente vai observar isso muito na narrativa. Temos aí os exemplos, quais ideias você tem para revelar, e aí o outro interlocutor responde, não sei se serão bem-vindas, e aí a retomada do primeiro interlocutor, não importa, o fato é que assim você estará contribuindo para a elaboração deste projeto. Ele pode ser utilizado ainda para separar orações intercaladas, e nesse caso ele acaba desempenhando a mesma função da vírgula e dos parênteses. Então, temos aí o exemplo, precisamos acreditar sempre, disse o aluno confiante, que tudo irá dar certo. Travessão também pode ser utilizado para colocar em evidência uma frase, uma expressão ou até mesmo uma palavra. Tem aí o exemplo, o prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe, uma pessoa bastante esforçada. Então, a introdução do travessão nessa oração colocou em evidência essa frase, uma pessoa bastante esforçada, que se relaciona com a informação melhor aluno da classe. E agora? Agora é hora de vocês colocarem em prática os conhecimentos da aula de hoje. A seguir, eu vou apresentar uma série de imagens e vocês podem escolher uma delas, duas, todas elas, para comentarem ao final desse vídeo de hoje, explicando quais seriam os problemas ocasionados pela falta de pontuação nessas imagens. Preparados? Então vamos lá! Lembrando que vocês podem escolher uma só, todas elas, e aí deixem os comentários de vocês aqui ao final do nosso vídeo de hoje. Essa primeira imagem é o texto 1, é uma imagem retirada de uma reportagem do canal Sport TV. Texto 2. Analisem com bastante calma. É uma imagem real, retirada de uma rede social. Texto 3. Também uma imagem real, retirada de uma rede social.
texto 4, mais uma pérola das redes sociais para o nosso deleite e análise. E então, alunos, chegamos ao final. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para receber as notificações sobre os materiais e deixem seus comentários lá sobre o desafio da aula de hoje. Um abraço, espero vê-los em breve. Continuem estudando. Tchau, tchau!